Olá, preciosa, seja bem-vinda aqui no canal. Como é que você está? Tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre como orar pelo seu filho ou pelos seus filhos. Por que que eu trouxe esse tema? Porque este é um papel fundamental de nós enquanto mães e enquanto guardiãs do nosso lar, né? Deus nos concedeu este papel de sermos as guardiãs, aquelas mulheres, né, virtuosas, mulheres segundo o coração de Deus, aquelas mulheres que nutrem, que cuida, que defende, que estabelece o seu lar nos fundamentos principais, né? Que é os fundamentos da palavra de Deus, fundamentos bíblicos. E como orar pelo seu filho? Eu quero trazer bem prático aqui, eu não vou trazer assim um passo a passo, porque isso é muito particular, mas eu quero te contar da minha experiência e de como eu oro pelo meu filho na prática, como que eu entendi isso. Involuntariamente, eu acho que desde que o Arthur estava na minha barriga, eu já orava pela vida dele, né? Eu consagrava ele ao Senhor, orava sobre ele, e desde que ele nasceu, bebezinho, eu tenho o hábito, o costume de colocar a mãozinha assim na cabecinha dele e orar. Mas o que que eu oro, né? O que que eu falo? O que que eu oro sobre a vida dele, profetizo sobre a vida dele? Bom, em primeiro lugar, eu sempre oro para que ele continue crescendo com saúde, saudável, e que ele cresça em sabedoria na palavra de Deus, que ele ame a presença de Deus, que ele ame a presença de Jesus e que ele nunca se envergonhe do evangelho. Eu sempre oro sobre isso, né, na vida do Arthur, que ele não tenha vergonha do evangelho, que ele tenha amor, né, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor. Isso é uma das coisas que eu oro. Segundo, eu oro para que ele tenha uma experiência real com o Espírito Santo desde pequenininho, né, o quanto antes possível, que Deus possa dar a ele uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, porque não é porque nós somos cristãs que os nossos filhos vão ser. A gente faz o nosso papel, a gente faz a nossa parte, a gente vigia, a gente fica vigilante, a gente ora, fazemos nosso papel ali de guardiãs, de ensinar os filhos no caminho da palavra de Deus, né? Mas a escolha é deles. E a escolha ela vem através de um toque de Jesus, através da experiência real da própria pessoa com a palavra, com o nosso Deus vivo. Então eu oro para que o Arthur ele tenha assim, uma experiência real com o Espírito Santo de Deus desde pequenininho. Eu não oro assim, ai Senhor, que ele seja crente, que ele seja cristão. Não, eu quero que ele tenha um relacionamento real com o nosso Deus. Então eu oro sempre por isso. Outra coisa que eu sempre oro pela vida do Arthur, eu oro pela mente dele, pelos ouvidinhos dele e pelo coração dele. Eu oro para que o Senhor limpe a mente dele, limpe os ouvidos dele, proteja, sabe? De todo falso ensinamento, de toda falsa doutrina, de toda ensinamento que não vai de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que hoje nas escolas está muito complicado, né? E isso é um grande temor que eu tenho, mas acima do meu temor está Deus. Então, eu sempre oro e entrego o Arthur nas mãos do Senhor e oro quando ele sai para ir para a escolinha na parte da manhã, para que o Senhor proteja a vida dele, coloque os anjos ao redor sobre a vida dele, né? E guarde os ouvidinhos, a mente dele, que nenhuma palavra, nenhum falso ensinamento venha entrar e penetrar no ser dele. Isso eu sempre oro pela vida do Arthur. E aproveitando que a gente está falando sobre essa questão, né, da escola, eu oro sempre a hora que ele tá entrando no carro para sair. Então eu oro, coloco a mãozinha na cabeça dele, oro junto com ele e sempre reforço para ele a identidade dele,
que ele é um menino amado, e eu reforço que ele é menino, que ele não é outra coisa, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, que ele é um filho de Deus, inteligente, amado, né, criado por Deus, que o próprio Deus colocou ele no meu ventre, escolhido, herdeiro. Então eu sempre reforço essas coisas da identidade do meu filho e clamo ao Senhor para que ele acompanhe o Arthur, porque ele é aos meus olhos, né? Então eu confio no Deus que está protegendo meu filho. E essa oração eu faço sempre, gente, faço antes de dormir e faço a hora que ele está indo para a escola, né? Intercedo dessa maneira por ele. Outra oração que eu faço, eu oro sempre pela esposa do Arthur. Sim, eu já oro pela esposa dele. Desde que ele nasceu, eu oro, tá? Oro para que Deus cuide da esposa dele, que ele já tem preparado, sim, uma mulher virtuosa, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que ama a palavra de Deus, que ama o nosso Deus acima de todas as coisas, que o Senhor já tem guardado e preparado essa mulher. Então, que ele cuide dela, né? Guarde a vida dela e prepare o caminho dos dois. Oro para que eles tenham um relacionamento de corte, né, um relacionamento guardado por Deus, debaixo de oração, e que um se entregue para o outro somente após o casamento, né? Então sempre faço essa oração, que o Arthur ele case cedo, constitua a sua vida, seja um homem temente a Deus, constitua uma linda família com filhos abençoados. Eu já vou colocando tudo isso. Eu oro pelo futuro do meu filho, né? Eu oro muito pelo futuro do meu filho, que ele seja um homem temente ao Senhor, um homem de bom testemunho, que as pessoas falem bem dele, digam, olha, o Arthur é um homem de Deus, é um homem honesto. Então, assim, eu oro para que as amizades também, o círculo de amizades do Arthur sejam amizades de pessoas tementes ao Senhor, boas amizades, e que o Senhor não permita que ele tenha amizades ruins. E se porventura ele tiver algum tipo de amizade, que ele não seja influenciado, mas que ele seja o influenciador. Eu oro muito sobre isso, que ele não seja uma pessoa influenciada pelo ambiente que ele chegue, mas que ele seja aquele menino que vai chegar e vai influenciar aonde ele colocar os pés dele. E eu oro também, uma das coisas que eu oro é pela minha vida enquanto mãe e a vida do meu esposo enquanto pai. Então eu oro, né, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, para conduzir o Arthur nos propósitos que o próprio Deus tem para ele. Que eu e meu esposo a gente possa ser facilitadores e cooperadores naquilo que Deus já tem preparado e guardado para a vida do Arthur. Que a gente não venha a ser um empecilho para aquilo que Deus quer cumprir na vida dele. Então eu faço essa oração também, né? Eu oro porque não é fácil educar. Não é fácil educar. Você que tá me ouvindo, que tá aqui comigo, mãe, sabe que não é fácil. Não é mesmo. A gente não é perfeito, mas o que eu entendo é que a minha sabedoria, ela não vem de mim mesma, ela vem do Senhor, e eu tenho em mente que eu não estou educando filhos para o mundo. Eu estou educando o meu filho para Deus. Então, procuro sempre, através da palavra de Deus, os princípios para educá-lo nos caminhos do Senhor, né? Tudo que acontece, quando eu tenho que chamar a atenção dele, disciplinar ele, eu sempre trago os ensinamentos da palavra de Deus, o porquê que eu tô disciplinando, o porquê que eu tô dizendo não, o porquê que não pode, e eu sempre vou ensinando ele no caminho, como a Bíblia fala, né? No caminho da vida. Aí já vou ensinando ele os princípios da palavra do Senhor. E a gente tem que pedir muita sabedoria, muita ajuda, muito auxílio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos conduz, que nos ensina nessa jornada de sermos mães segundo o coração de Deus, mães que guardam a mente dos seus filhos, que criam filhos para Deus e não para o mundo. Nós criamos filhos para Deus. Então eu tenho muito claro isso na minha mente, e por isso que eu faço essas orações específicas todos os dias da minha vida, sobre a vida do Arthur. E é claro, eu sempre oro pelas necessidades dele, porque a gente tem uma tendência de pensar que
Ai, ele tão pequenininho que ele não tem os anseios, que ele não tem as necessidades dele, não tem as lutas dele, né? E tem. Por exemplo, vou citar uma. O Arthur, ele desfraldou o ano passado, mas ele tem uma dificuldade ainda de fazer o número 2, né? O cocôzinho no vaso. Ele já fez algumas vezes, mas ele ainda tem muita dificuldade. Ele pede para botar a fralda para fazer o cocô. Então eu oro para que Deus quebre essa barreira, que ele consiga, né, fazer o cocô no vaso. Eu oro por essas necessidades, converso com ele, digo que ele consegue, que Deus tá com ele, que a mãe tá com ele, né? Mas eu também não quero fazer nada forçado com ele. Como tudo, né, o desfraude ali de xixi e tudo, o desmame foi tudo natural. E o cocô também, né, agora eu tô nesta fase, incentivo, mostro, mas ele acaba se trancando, né, se a gente não bota a fraldinha. E aí me dá uma dó dele, porque a gente sabe que quando a gente tranca, né, o número 2, vai constipando, da dor de barriga, da cólica, e aí eu tenho muita dó, né, de fazer dessa forma. Então eu converso muito com ele, eu oro junto com ele, né, inclusive pego a mãozinha dele, oro junto com ele. Então entender, né, ali as batalhas que os nossos filhos estão passando, embora ele vá fazer 4 anos, né, a gente pensa, é muito pequenininho, que luta que... Nós, mães, temos que estar atentos a essas necessidades. É o nosso papel. O nosso papel não é só arrumar a roupa, lavar a roupa, dar banho e cortar a unha e botar para dormir e dar comida. Não, é muito além disso. Nós estamos formando cidadãos, nós estamos formando homens para a sociedade, nós estamos formando um marido, nós estamos formando um homem de Deus, nós estamos formando o caráter do nosso filho. Então, tudo aquilo que ele vê também, ele pega de exemplo e ele vai replicar na vida dele. Então eu tenho muito cuidado. Gente, não sou perfeita. Então eu tô passando para vocês as minhas experiências daquilo que eu faço, com muita disciplina na minha rotina e com muito amor ali junto com meu filho, porque eu entendo, e vou repetir aqui, que eu não educo o filho para o mundo, eu educo o filho para Deus, e eu não quero que meu filho seja um influenciado por pessoas, né, que a gente nem sabe quem é, muitas vezes uma professora lá falando coisa. Não, eu quero que ele saiba quem ele é verdadeiramente, que ele é um filho de Deus, que ele é amado, que ele tem um pai e uma mãe, que tem princípios, né, fundamentados na palavra do Senhor, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a vida. Então isso eu vou passar para o meu filho. Claro que lá no futuro a escolha se ele vai seguir o caminho ou não vai ser dele, mas isso eu tenho certeza que Deus cuida, porque a palavra fala. Ensina o seu filho no caminho e ele jamais se desviará. E eu creio na palavra de Deus. Então, mulher, ore e vigie, ore e vigie. Você ora pelo seu filho, mas fique atenta. Fique atenta às necessidades dele, fique atenta ao que acontece lá na escolinha, fique atenta às atitudes das professoras, fique atenta aos desenhos que ele faz, fique atenta. Então, essas são as dicas, né, que eu queria te passar de como orar pelo seu filho. Como orar? Muitas vezes você tá vendo ele tendo uma atitude, né, que não é legal, às vezes até falando palavrão. Uma mãe um dia me comentou, nossa, minha filha tá falando muito palavrão, a gente não fala aqui em casa. Então, às vezes a gente fica meio desnorteado. E eu quero te dizer que o primeiro lugar que a gente tem que buscar é aos pés do Senhor. É orar, é repreender todo o mal na vida do nosso filho. Nós temos esse papel de guardar, de sermos as guardiãs. Então, é isso que eu quero passar para vocês aqui. Que nós somos as guardiãs do lar. Então, não é só limpar, não é só fazer comida, né? Vocês não vão ver só isso aqui no canal. Nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui. E sobre o papel da guardiã do lar, né? Que é muito mais profundo e além do que a limpeza, a dinâmica e a administração da casa. Nós estamos criando cidadãos, nós temos que zelar pelo bem-estar mental e emocional. Nós precisamos orar e interceder. Muitas vezes a gente se acostuma a pedir para os outros, né? Ai, ora pelo meu filho, ai, ora. Nós precisamos orar. A oração de uma mãe, ela tem um poder no céu que a gente não imagina,
Tá bom, preciosas? Espero que te ajude. Se você não tem esse hábito de orar pelo seu filho, comece hoje. Comece hoje a orar. Comece hoje a plantar para a eternidade na vida do teu filho. Comece hoje a colocar essa semente, depositar essa semente na vida do teu filho, tá bom, preciosa? Ó, em nome de Jesus, que, né, se você tem esse hábito, continue por todos os dias da tua vida. E se você não tem, eu te incentivo, tenha esse hábito. Você é a mãe, aquilo que tu declara na vida do teu filho tem muito poder. Quais as palavras você tem declarado sobre a vida do teu filho? Quais as palavras? Muitas vezes as mães falam, ai, esse guri, meu Deus, eu não aguento mais. Ai, é um birrento, é um isso. Ei, não declare essas palavras. Por mais que eu sei que é difícil, às vezes eles tiram a gente do sério. Engula para você essas palavras. Repreenda na sua mente, mas não lance elas na vida do teu filho. Fale sobre a vida dele palavras de bênçãos e não de maldições. Fale para ele o quanto ele é abençoado, o quanto ele é amado, o quanto ele foi desejado, o quanto Deus, o próprio Deus, sonhou com a vida dele e trouxe ele ao mundo para cumprir um lindo propósito. Tá bom, preciosas? Nós precisamos prestar atenção e assumir o nosso papel de sermos essas guardiãs, essas mulheres, né, tementes ao Senhor, essas mulheres segundo o coração de Deus que, né, estão ali guardando e zelando pelo bem-estar do seu lar, da família, que é uma instituição sagrada criada por Deus. Tá bom, preciosa? Ó, um beijo no teu coração. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.